Boa noite, Guarulhos. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março, uma semana abençoada de Deus. Quero desejar a você muitíssimo obrigado pelo carinho da sua audiência de qualidade. É muito importante a gente saber que você que me acompanha de segunda a sexta, você é um formador de opinião e um grande consumidor, né, de notícias e também dos nossos apoiadores. Muitíssimo obrigado, que Deus abençoe a sua vida. O telefone não para de tocar, deixa eu ver se é o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, eu vou desligar. Só atendo se é o Bolsonaro. Não é ele, eu vou desligar. Olha só, vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br. Na tela, meu amigo Lucas Braga. CAD proíbe que a iFood faça contratos de exclusividade com restaurantes. Corretíssimo. O que o iFood está pensando da vida, né? É de brincadeira. Anvisa aperta regras para o uso de máscaras em aeroportos e aviões. E o Senado aprova a abertura de mais delegacias da mulher. Vamos a mais informações. Após denúncia de avó, GCM leva mãe e padrasto à delegacia por maus tratos. Isso é grave, hein? Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não consigo entender como é que uma avó, né? Uma avó, o padrasto, vai lá, agride o neto. Negócio terrível, terrível. E agora uma coisa que eu gostei, que o Senado aprovou a abertura de delegacias, maior número de delegacias para as mulheres. Agora, algo que está me chamando a atenção, deixa eu só colocar uma informação aqui para o meu amigo Lucas Braga. Está na tela para você, Lucas. Eu recebi agora de manhã um e-mail criticando o comportamento de algumas padarias. É lamentável. O governador João Dória, a gente sabe que a economia não está bem, mas a padaria tem que respeitar as normas da vigilância sanitária. Desculpem. Porque só chegou onde chegou porque vocês, né, eu digo consumidores e também empresários, alguém pisou na bola. Estou recebendo aqui meu amigo de muitos anos, Aécio Ribeiro, pastor e jornalista. Podemos chamar também de gestor de pessoas? Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos os seus ouvintes, a sua audiência, que realmente é muito especial. Eu fico muito feliz em estar aqui. Né? De certa forma, todo pastor é um gestor de pessoas, né? Mas eu trabalho especificamente com desempenho de competências, né, pessoais, e por isso eu acho que me enquadro nesse termo aí de gestor de pessoas. Né? Pois é. Agora, pastor, esta semana, na quarta-feira, nós tivemos aí o governador João Dória determinando o aumento das restrições. E como é que a igreja tem lidado com essas restrições? Pastor Aécio Ribeiro. Então, Geraldo, eis aí uma situação que realmente é bastante grave, porque nós temos vivido um ano, né, de uma pandemia muito acentuada, com uns altos e baixos, e a gente, por vezes, inclusive na igreja, não sabia bem como lidar com isso. Mas, desde o ano passado, que as igrejas já começaram a estabelecer protocolos, né? Protocolos muito rígidos. Algumas, claro, infelizmente algumas igrejas acabam extrapolando, né? Eu ouvi uma vez um amigo meu dizer, olha, eu estou aqui no interior e aqui não tem Covid, aqui não tem pandemia, porque tinha uma igreja lotada, cheia de pessoas, sem nenhum espaçamento, ninguém com máscara, e aquela coisa realmente que, infelizmente, dá um mau testemunho enorme. Mas o que nós procuramos fazer, inclusive no nosso caso da Logos? Distanciamento social, álcool em gel, medição de temperatura, higienização de pés, todo cuidado com máscara, né? Distribuímos mais de 1.500 máscaras para os próprios membros, para não ter desculpa, né? E estamos realizando todas as celebrações assim com máscara. No entanto, agora com esta restrição de forma um pouco mais intensa, que está vindo aí já a partir da próxima segunda-feira, né? Se bem que nós já tomamos essa medida já a partir do próximo domingo, já não teremos mais nenhuma celebração presencial, mas realmente é muito complexo para a igreja. Por quê, Geraldo? E aí eu vou te dizer, eu estou dentro de uma dinâmica e de uma demanda, não é, bastante acentuada de problemas
emocionais e espirituais que as pessoas têm e que elas recorrem a quem, se não à igreja. Sim. Olha, eu estava falando para vocês aqui nos bastidores, eu vou chegando aqui no estúdio e recebo um chamado de alguém que nem congrega conosco, mas pedindo socorro. Por quê? Porque teve um problema conjugal. Agora, na pandemia, nós tivemos um aumento, assim, estúpido até, desculpa se o termo é esse mesmo, é estúpido, de problemas conjugais e problemas familiares, problemas pessoais, que as pessoas recorreram a quem? À igreja. Por esta razão é que a igreja foi considerada como serviço essencial, porque de fato socorreu a um grande número de pessoas que estavam realmente aflitas diante de demandas como essa, de situações como essa. A gente sabe que na hora da crise a espiritualidade aflora, né? E a necessidade até da pessoa entender o porquê da vida, porque ela está aqui, o que ela está fazendo. A igreja exerce um excelente papel nesse sentido. O que lamentavelmente nós temos visto, e desculpa a minha resposta tão longa, fique à vontade, mas o que lamentavelmente temos visto é que alguns líderes facilitaram demais, parece que não tiveram os cuidados devidos, e aí essas aglomerações dentro das próprias comunidades fizeram com que a atenção, né, dos órgãos públicos se voltasse à igreja no sentido de dizer, vamos ter que fechar, vamos ter que encerrar as atividades presenciais, porque infelizmente muitos de fato exageraram. Mas eu penso que a igreja é muito mais do que um templo, né? A igreja é muito mais do que um salão, é muito mais do que um ambiente. A igreja é a vivência, né? É o corpo místico e vívido, orgânico, né, de pessoas que se reúnem em torno de uma causa. Portanto, independente do templo, a igreja deve continuar e vai continuar com suas atividades. Agora, pastor, essas restrições, elas, com certeza, tá pegando o empresário de calça curta. Meu Deus. Você acha que o empresário que já vem de restrições em 2020, aí tem um lockdown, que é um lockdown, sobrevive depois disso? Meu Deus, olha, mais de 700 mil empresas fecharam no Brasil, né? Mais de 700 mil empresas durante a pandemia. No primeiro momento da pandemia, eu não tenho esse dado agora recente, mas no primeiro momento da pandemia, quase 700 mil empresas fecharam no Brasil por causa das restrições. Agora, o que se sinaliza é de uma crise semelhante, porque de fato nós chegamos num momento de pandemia muito exagerado e que a culpa não é dos empresários. Eu vou dizer isso por quê? Porque, olha, uma padaria aberta, você estava falando da padaria, eu concordo, tem que ter todo o protocolo, tem que ter todo o cuidado. Mas, meu irmão, uma padaria aberta não é a mesma coisa do que uma festa clandestina que acontece na esquina. Então, o que está acontecendo para mim é que os empresários acabam tendo que pagar por uma conta, por uma fatura que outras pessoas acabaram gerando. Quer dizer, a irresponsabilidade, o carnaval que as pessoas, embora não fosse oficializado, o povo foi para a rua, vou ser sincero, né? O povo foi para a rua, fez festinha, foi para a praia, arrebentou. A verdade é essa. E aí o empresário acaba hoje tendo que pagar essa conta, fechando as suas portas e tendo dificuldades de funcionamento. Claro que existem aqueles que lucram, sempre tem, mas infelizmente a gente percebe aí um impacto muito negativo na economia por conta do lockdown. Não que esteja contra o lockdown, não. Eu acho que o que tem que ser feito é realmente uma política de restrição intensa, porque infelizmente as pessoas só obedecem assim, né, Geraldo? Sim. Parece que só obedece se tiver lei. Verdade. Se não tiver alguém impondo eu gosto sempre de dizer, eu já falei aqui no outro programa, né? O projeto de Deus que eu abraço é um projeto sempre propositivo e nunca impositivo. Deus não impõe a salvação, Deus não impõe a graça, Deus não impõe o bem. Mas Ele propõe o bem, propõe a vida, propõe a graça e propõe a salvação. E você tem o direito de aceitar ou não. Eu acho que o propositivo te deixa sempre livre. Mas, infelizmente, a sociedade não está preparada para o propositivo. Está realmente clamando pelo impositivo, porque, infelizmente, a natureza humana é tão terrível nesse sentido que não consegue fazer o que tem que ser feito se não for obrigado a fazer. E isso é lamentável. Então eu digo, Geraldo, que lamentavelmente, por conta dessa facilitação e dessa desobediência coletiva, né, das pessoas, o empresário acabou tendo que pagar e as restrições agora foram mais intensas e aí, lamentavelmente, veremos sim consequências muito ruins dessa nova fase, pode ter certeza. Estou conversando com o pastor e jornalista Aécio Ribeiro. Agora, o que me chama a atenção é que a pandemia parece que ela potencializou e polarizou a política, porque todo mundo fala de pandemia. Meu Deus.
todas o centrão, a esquerda, a direita, é o assunto principal. Por quê? Com todo respeito aos políticos, né? Afinal de contas, eu acho que a sociedade precisa de político. E político tem que ser político. Ele não precisa ser outra coisa, basta ser político. No entanto, aproveitar-se de um tema como esse para fazer política é realmente algo, para fazer política não, para se promover politicamente, porque fazer política tem que ser feito. Sim. Eu acho que essas demandas exigem posicionamento político e exigem necessariamente um enfrentamento político, com programas, com ações, com planos políticos, né, para realmente fazer com que a coisa se organize. E a gente percebeu uma certa, uma confusão, desde o ano passado nesse sentido. Você percebe, é um político puxando para cá, outro puxando para lá e, na verdade, efetivamente, nada sendo feito, porque infelizmente até o que foi feito está provado que não foi com eficiência e com eficácia necessária, ou seja, não teve resultados efetivos, de modo que nós viemos agora para a terceira onda. Se realmente os políticos estivessem nas suas brigas, né, pelo menos brigando e realizando, tudo bem, mas brigar e não realizar, para mim, que não sou político e que sou apenas um cidadão, eu assisto a isso, Geraldo, com um dissabor enorme, desculpa se o termo for pesado, mas até com ojeriza, quando eu vejo essas confusões, um pegando a ponta aqui, outro pegando a ponta ali, para ver quem segura com mais força uma crise, não para resolver a crise, mas se promover na crise. Isso para mim, desculpa, meus queridos amigos políticos, repensem um pouco essa atitude, vamos ser um pouco mais sóbrios e sensatos nas atitudes, porque lamentavelmente o que a gente está vendo é uma polarização, uma briga, e agora que a coisa acendeu mesmo, a fogueira está acesa. Sim. E eu acho que essas preocupações politiqueiras deveriam ficar à margem da preocupação com o povo e da preocupação com a polis de fato, porque política é realmente uma atitude em favor da cidade, em favor da sociedade. E lamentavelmente não é isso que a gente está vendo. Essa é a minha opinião, tá? Estou conversando com o pastor e jornalista Aécio Ribeiro. Agora, a gente sabe, em cima dessas informações que você recebe em casa, e quando o pastor se refere a essa polarização, quando você abre um portal de notícia, ou você vai numa coletiva, ou você liga o aparelho de televisão para ouvir o noticiário do seu gosto, eu duvido que a pauta não é a mesma. E, evidentemente, eu começo a me preocupar, pastor Aécio, com o negativismo. Bom, a gente está vendo, Geraldo, assim, porque o problema, na verdade, é como essas posições estão sendo interpretadas. Nós que somos da imprensa, somos jornalistas, sabemos exatamente que o jornalista também interpreta a situação e ele transmite, embora por mais que ele busque a factualidade, ser factual e busque assim apenas descrever o que está acontecendo, o jornalista acaba interpretando. E a maneira como interpretam, né, nos mostra aí um cenário muito também complexo, eu digo, desanimador, principalmente porque o que a gente tem visto, e aí eu estou falando pelo que a gente tem visto, pelo que assistiu, você colocou muito bem. Você abre um site de notícias, você liga a televisão, você liga num canal de notícias e você sempre percebe como estas coisas estão vindo e como essas coisas estão sendo apresentadas. E o que me parece realmente é muito de um peso negativo enorme, é quando você encontra pessoas que negam a crise. Não, a crise não existe, isso aqui é conversa, porque isso e aquilo, e começam a se utilizar de algum tipo de atitude ou tomar alguma atitude que realmente, ao invés de minimizar o efeito da crise, amplia esse efeito. Então a pessoa, quando ela renega o uso da máscara, que ela não está nem aí, que diz, vamos fazer manifestação, pelo amor de Deus, gente, fazer manifestação em plena pandemia, né, com aglomeração, é no mínimo você desrespeitar o que a ciência já diz. Eu acho que o negacionismo é uma... Desculpa se... Bom, aqui é a minha opinião, né? Posso falar? Eu não estou aqui falando como jornalista, estou falando como gente. A minha opinião é a seguinte: o negacionismo é uma estupidez de alguém que quer confrontar a própria ciência. É como se a ciência dissesse assim, olha, se eu soltar esse copo aqui, vai cair no chão. E o negacionista dizendo, isso é conversa, o copo vai flutuar. Meu irmão, não tem como você ir contra aquilo que é cientificamente provado. Então, eu penso o seguinte, já que nós não somos especialistas
né, em infectologia, já que nós não somos infectologistas, não somos médicos, vamos acreditar nos que os médicos dizem. Vamos acreditar naquilo que a ciência está dizendo, até que você consiga desenvolver lá suas pesquisas científicas e não ficar utilizando de discursos filosóficos, porque eu particularmente vou dizer que como cristão, eu sou teólogo, eu sou especialista em teologia, em cultura teológica, eu sou especialista em liderança, eu tenho as minhas áreas de especialidade. Eu não aceito que alguém, por exemplo, que nunca estudou o que eu estou falando, dê pitaco nas minhas opiniões. Não, você está errado, você é isso, aquilo, Deus não é isso. Irmão, você já estudou? Ah, eu não concordo com a Bíblia. Minha pergunta, você já leu a Bíblia? Como é que você pode não concordar se você nunca leu? Então, assim, olha, se a pessoa não tem conhecimento de causa, não dá para ficar criando teorias, como infelizmente tem acontecido no Brasil. Lamentável, Geraldo, lamentável. Os negacionistas normalmente são pessoas desprovidas de ciência, desprovidas de conhecimento, desprovidas de qualquer tipo de profundidade e que, molhando apenas a planta do pé, quer dar lição de mergulho. É uma coisa realmente muito complexa. Concordo com você. Até a mesma coisa, o seu carro quebrar na estrada, você abre o capô, fica olhando, você não estudou mecânica. Chama o guincho que facilita. É verdade. Eu vou fazer um break news, daqui a pouco eu volto com o jornalista e pastor Écio Ribeiro, e ainda hoje eu converso com o vereador do PSOL, o professor Edmilson Souza, na tela Lucas Braga. Olá, eu sou o Dr. Vinícius, diretor clínico da Oral Unique, uma clínica odontológica completa, especializada em implantes, que acaba de chegar em Guarulhos. Aqui, os implantes são realizados por profissionais especializados e planejamento exclusivo para você. Venha conhecer a Oral Unique e aproveite essa chance única de ter o seu belo sorriso. Ligue agora e agende a sua avaliação. Oral Unique, cada sorriso é único. Estamos de volta no Debate Guarulhos desta sexta-feira, 12 de março, final de semana, hein? Vai começar o lockdown, por favor. Estou conversando com meu amigo, pastor e jornalista e teólogo, Aécio Ribeiro. Olha, com certeza, algumas experiências, né, a gente passa e às vezes se adquire um certo know-how com a experiência que passamos. Será que depois de tudo que passamos, será que aprendemos alguma coisa, pastor? Eu espero, né, Geraldo? Eu acho que necessariamente e obrigatoriamente, hoje, nós temos que ser um pouco mais inteligentes do que ontem. Obrigatoriamente. Porque hoje nós já tivemos a experiência de ontem somada para você pelo menos viver uma vida diferente. Lamentavelmente, algumas pessoas, elas vão vivendo a vida, empurrando e idiotizando a própria existência e acabam não aprendendo nada. Eu penso que uma crise pela qual nós temos atravessado, dentro de um contexto, né, extraordinário de crescimento que a gente vinha, né, de sociedade exponencial, sociedade 4.0, de grandes incursões aí na tecnologia, era necessário a gente aprender alguma coisa. Eu espero que a gente tenha aprendido. Eu acho que de um modo geral, alguns desaprenderam, porque essa era a tendência, né? Desaprender para aprender, e de um modo geral, muitas pessoas aprenderam algumas questões que são muito elementares. Por exemplo, para mim, o que eu tenho percebido nos últimos 12 meses, na verdade eu já vinha percebendo isso há pelo menos 2 ou 3 anos atrás, pelo trabalho que a gente faz dentro de empresas, de corporações, eu percebi que já havia uma certa preocupação mais existencial das pessoas, principalmente das empresas que estão valorizando bastante valores, né, trabalhando com valores, organizando os seus movimentos em torno dos valores. Eu acho que isso foi um fator muito interessante de 3 anos para trás, mas especificamente nesse último ano, a gente percebeu que as empresas que conseguiram se manter, né, de uma forma mais estável, aprendeu que realmente valorizar os seus stakeholders, que seriam isso,
todas as pessoas que são interessadas no seu sistema e que de alguma forma são atingidas por sua presença, valorizar o humano, respeitar o indivíduo como ser, olhar para esse indivíduo como pessoa, né? Eu acho que tudo isso foi algo muito substancial neste período agora. A pandemia fez com que as preocupações com essas questões, digamos, existenciais, que eu chamo de espirituais, né? Essas questões fizeram com que as empresas, as corporações, as escolas, né, começassem a também se dedicar um pouco nessa temática. E eu penso que o que mais nós aprendemos nesse ano, de um modo geral, né, considerando aí e respeitando o desaprendizado de alguns, mas o que mais aprendemos de um modo geral foi valorizar um pouco mais essa espiritualidade e entender que a vida é muito mais do que o corpo, é um pouco mais do que aquilo que a gente está vivenciando aqui nessa terra. Eu acho que foi isso. Pastor Écio Ribeiro, agora, existe uma preocupação. Ontem eu conversei com o presidente da Associação Comercial e eu vou repetir essa pergunta que eu fiz para ele. Nesse ambiente de crise, existe algum segmento que está crescendo? Tem, mas claro, tem muito segmento crescendo. Eu faço mentoria de liderança e de gestão, né? Trabalho com gestão por ministérios, que é uma proposta bem humanizada de gestão, diferenciada, que trabalha muito a questão de fundamentação em princípios, né? Fundamentação em cultura de excelência, e eu percebo que existem alguns segmentos que estão em crescimento. Eu tenho clientes, por exemplo, no Amazonas, né? E no interior do Amazonas, que trabalham com distribuição com plataformas de internet. Foi o que mais cresceu. Olha, este ano ele teve um boom de 300% neste ano. 300%. Crescimento gigantesco, porque ele está justamente entregando soluções para os problemas que emergiram dentro dessa fase. Pessoas dentro de casa, pessoas necessitando de conectividade, alguns lugares remotos, né, lá no interior do Amazonas, que precisavam de conectividade, e ele levou essa conectividade. Tem outros setores, né, supermercado, setor de alimentação também houve um crescimento bem substancial, e algumas pessoas acabam crescendo. E aí, alguém até me perguntou sobre isso, eu disse, olha, além das funerárias, né, que lamentavelmente a gente não pode brincar com isso, mas outros setores cresceram também, aqueles que conseguiram entregar solução para os problemas que demandaram ou que apareceram nesse novo momento. Eu penso que as empresas de consultoria do ramo do qual eu faço parte, também houve um crescimento substancial para aqueles que souberam explorar a digitalização e o tipo de atendimento virtual. Né? Como eu já vinha fazendo isso também, acabei conseguindo desenvolver alguns grupos. Eu posso dizer também que nós crescemos um pouco neste ano de 2020 para cá, em razão da exploração deste ambiente para apresentar também soluções para essas pessoas, para essas demandas que emergiram. E eu penso que daqui para frente, esse sinalizador já está aí, né, bem nítido. A empresa que quiser crescer daqui para frente tem que começar a pensar em que tipo de solução ela vai apresentar para os problemas que ainda nem apareceram. Então é só ter capacidade de pensar para o futuro e já construir essas soluções que certamente vão ter também crescimento. Mas houve alguns que lamentavelmente caíram. Com certeza. Estou conversando com o pastor Écio Ribeiro, jornalista e pastor e teólogo na cidade de Guarulhos. Agora, a gente sabe que manter o equilíbrio no momento da pandemia, eu estava até conversando com um colega jornalista que tem filhos, disse, Geraldo, o meu filho passou por momentos difíceis, como estresse, porque a gente entende que uma criança na sala de aula tem um intervalo para brincar, né, e o adulto também. Haja visto que o número de separações no Brasil é preocupante. O aumento mais de 40% de aumento de divórcio. E também agressões contra a mulher. Meu Deus. Né? Isso é preocupante. E o que fazer? Será que existe uma forma para manter o equilíbrio neste momento, pastor? Geraldo, tem sim. Eu penso que existem técnicas que a gente pode desenvolver, seja para a vida pessoal, seja para a vida também profissional dentro desse momento. Por exemplo, alguém que tem que trabalhar dentro de casa, fazendo home office, ele precisa ter uma gestão de
de tarefas, né? Eu não digo nem gestão de tempo, porque a gente só pode administrar o que a gente controla. Já que você não controla o tempo, não dá para você administrar o tempo, mas você pode se administrar no tempo. E essa gestão de tarefas, né, sempre primando para o que é urgente, o que é importante. Urgente e importante, diga-se de passagem, urgente é apenas a atenção prioritária que você dá, e importante é aquilo que agrega, aquilo que importa. Nem tudo que é urgente é importante, nem tudo que é importante é urgente. É preciso saber exatamente isso para você poder desenvolver melhor, digamos assim, organizar melhor o seu dia, liderar melhor a você mesmo dentro do seu dia. Quem está trabalhando em casa? Para quê? Para você não ficar louco. Eu tenho sugerido sempre, faça uma lista de tarefas e apresente para você mesmo pequenos intervalos entre essas tarefas, para você ter esse momento também de tomar um café, de descansar um pouco a mente, para você não ficar ali dentro de casa, transformando a sua casa num ambiente opressor, que muitas pessoas infelizmente fizeram assim, né? Transformaram num ambiente opressor. Agora, do ponto de vista pessoal, eu penso que quanto mais você se entregar, né, a realidade da vida, né, com graça. Gente, existem muitas pessoas que perderam a graça de viver. E graça é, em primeiro lugar, o poder de tolerar as imperfeições. Graça é isso, tá? É você ser capaz de, por exemplo, observar as pessoas que estão dentro do seu círculo e que todas elas são imperfeitas, inclusive você, não é porque só você não é perfeito. Tem gente que pensa que, eu sou perfeito, por isso que eu não estou bem com ninguém. Não, você é imperfeito tanto quanto os demais, e você ter graça de poder tolerar as imperfeições para viver um ambiente de paz, um ambiente realmente agradável, um ambiente que você possa construir um equilíbrio, uma equidade, né? Eu acho que essa equidade, esse personal balance, que seria um equilíbrio pessoal, se dá justamente quando você encontra uma conexão entre 5 fatores: o que você é, o que você tem, o que você faz, o que você sabe e onde você está. Se você tiver esses 5 fatores bem alinhados, o que você é uma questão de identidade, o que você tem é uma questão de recursos, e não dos recursos que tem, não do que não tem, porque quando a pessoa começa a reclamar do que não tem, ela também perde o equilíbrio. O que você faz é uma questão de habilidade, o que você sabe é uma questão de autoridade, o que está e onde você está é uma questão de propósito. Quando você faz todo esse alinhamento de vida pessoal ou mesmo profissional, eu acho que esse equilíbrio acontece mesmo diante dessa agitação, né, desse mar bravio da pandemia. Você ainda consegue colocar o seu barco ali em equilíbrio, e aquilo que eu disse uma outra vez aqui, repito, águas calmas não fazem bons marinheiros. Quanto mais agitado você estiver, um ambiente agitado, e com graça, você consegue equilibrar bem o seu navio e fazer com que as coisas aconteçam para o bem da sua própria existência, para o bem da sua própria família. Pastor, fechando, Deus está no controle de tudo isso? Uau! Deus está no controle, assim cremos, né? Somos teólogos, né? Ou seja, teólogos cristãos, é bom que se diga, e óbvio, jamais iria negar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Deus está no controle, embora o controle de Deus não isenta o homem de suas responsabilidades pessoais. As atitudes do homem, elas não são, por exemplo, o gesto da minha mão, não foi que Deus controlou meu gesto, quem está controlando sou eu mesmo. As minhas decisões sou eu quem tomo. Agora, do ponto de vista do universo, Deus está no controle de tudo. Deus não está desesperado, se descabelando, sem saber o que fazer. Nós é que estamos assim por causa dos interesses, lamentavelmente, nefastos, e alguns interesses que não são os mais corretos. E por conta disso, a gente fica brigando com o outro. Mas Deus continua, como diria o salmista, no Salmo 11, o salmista pergunta assim: quando os fundamentos do mundo se transtornarem, o que poderá fazer o justo? Aí o salmista mesmo responde: olhar para Deus, porque Ele continua no seu trono, inabalável, e continua do mesmo jeito. Então Deus não perdeu o controle, as coisas vão acontecer de acordo com a permissão de Deus, e a gente tem que fazer a nossa parte. Então, eu acho que Deus sim continua no controle de todas as coisas. Pastor Aécio Ribeiro Lucas Braga, o nosso convidado especial desta sexta-feira. Muitíssimo obrigado, uma verdadeira aula de motivação para você que só pensa no negativismo. Obrigado. Eu que agradeço, Geraldo, estou sempre ao seu dispor. Acho que a gente já está começando a construir quase uma parceria, né? Sim. De tanto que eu tenho vindo aqui, mas fico muito feliz por você confiar e acreditar que a gente possa servir ao teu público de alguma forma. Muito obrigado a você, obrigado a todos, um beijo, estou ao vosso dispor. Tenha certeza disso pela qualidade, né, desta entrevista, pelo conteúdo. Uma coisa que eu me preocupo como jornalista que sou, e também como pai, como vô, é que a informação que chega até você, ela tenha conteúdo acima de tudo.
até porque o veículo de comunicação, ele é por si só um prestador de serviço à sociedade. Eu volto em um minuto conversando com o vereador Edmilson Souza do PSOL. Segura a onda. Em Guarulhos, na Avenida Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café. Sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir. Meca Café. Estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Nossa casa é o nosso melhor lugar, onde descansamos e compartilhamos momentos de lazer e bem-estar. A Local Novo oferece as melhores opções de imóveis para alugar ou comprar em São Paulo, Guarulhos e região. São várias opções para quem precisa se mudar ou para quem precisa colocar um imóvel à disposição. Sua família merece um local novo. Acesse localnovoimóveis.com.br e conheça a melhor opção para você. Nada melhor do que viver de forma tranquila e segura, no conforto de nossa casa com família e amigos. A Vila Nova é uma empresa com mais de 10 anos de experiência, cuidando exclusivamente de condomínios, com profissionais experientes para que você, síndico, organize as finanças, controle as despesas e combata a inadimplência através de moderno sistema digital. Acesse vilanovacondomínios.com.br e faça sua cotação agora mesmo. Estamos de volta com o segundo bloco do Debate Guarulhos desta sexta-feira super agradável. O dia fez sol, a noite está agradável. E mais agradável ainda é você ficar em casa acompanhando o Debate Guarulhos e acompanhando o nosso portal de notícias, guarulhosindestaque.com.br. Ô Lucas Braga, meu amigo corintiano, por gente, mais uma vez, só posta na tela aí o nosso portal. Tá certo? Sempre com informações atualizadas. A cada 2 horas temos informações do Brasil inteiro, não é só de Guarulhos, né? A cada 2 horas nós atualizamos esse portal de notícia. Tudo bem? Então todas as informações pertinentes, tem entrevistas, tem tudo. Então, a cada 2 horas, a nossa equipe atualiza esporte, lazer, automobilismo, tem de tudo um pouco no nosso portal guarulhosindestaque.com.br. Voltamos aqui, que estou recebendo aqui a visita do professor, vereador Edmilson Souza. Boa noite, vereador. Mais uma vez, muitíssimo obrigado para a gente falar não só de política, mas falar do que está acontecendo hoje no estado de São Paulo. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês para debatermos aí os temas que estão em discussão durante essa semana. Olha só, para você ter ideia, o Lucas abriu a tela, porque nós usamos aqui e respeitamos, vereador, por gentileza, nós respeitamos as normas, não estamos usando a máscara pelo nosso distanciamento. A Globo, os grandes canais de televisão fazem isso, nós estamos numa distância, o Lucas abriu aqui, nós estamos a quase 2 metros, obedecendo, aqui no nosso estúdio apenas e tão somente eu e o convidado. Vereador, o que o Dória fez esta semana foi um grande aviso ou ele exagerou? Não, na verdade eu acho que nós estamos entrando num período, ontem, por exemplo, contabilizando mais de 2.200 mortes no Brasil inteiro, é um período de um risco muito alto. Então eu acho que o que o governador fez é buscar amenizar os impactos dessa chegada de um processo de contaminação maior. É óbvio, Geraldo, que fica muito aquele debate, a questão do comércio, se abre, se não abre. Mas eu costumo dizer o seguinte, que a gente se tivéssemos adotado uma postura quando no início da pandemia tivéssemos tido ali um processo de 30, 45 dias de lockdown mesmo, de fechamento, de já iniciar todas as medidas para compra de vacinas e tal, qual o estágio que o Brasil estaria hoje? Primeiro, teria segurado um pouco mais lá o espalhar
do vírus. Segundo, já estaríamos num processo de vacinação adiantado, como outros países estão fazendo. Infelizmente, nós temos um governo irresponsável, o governo federal, negacionista, um governo que nega a vacina, que diz que o vírus é uma gripezinha, que ridiculariza aqueles que têm uma visão da ciência científica, não acreditam na ciência, enfim. Então, eu acho que o Brasil poderia estar num estágio. O que está acontecendo hoje é que o estágio que nós estamos é um estágio que as medidas terão que ser mais duras para que a gente preserve vidas. Agora, hoje, o Supremo Tribunal Federal, ele deu 48 horas para que o governo federal explique por que não repassou para o Estado de São Paulo 245 milhões para as UTIs. Na verdade, existe aí como eu disse anteriormente, uma irresponsabilidade, Geraldo, do ponto de vista do governo federal de tratar as relações entre o governo federal e os estados de acordo com a conveniência do presidente da República. Ou seja, ele tem que se comportar, eu sei que é difícil para ele por conta da capacidade mental reduzida, se comportar como presidente da República e não como uma criança mimada e não como aquele que quer fazer tudo da maneira dele. Esse dinheiro é um dinheiro devido na questão da saúde e por isso que o Supremo está exigindo explicações do porquê não repassa. Ele esteve, inclusive, em visita a um estado brasileiro dizendo que os estados que fizerem lockdown, que assumam o compromisso de pagar o auxílio emergencial, porque ele não vai pagar, ele acha que o dinheiro é dele. É um imbecil que acha que ser presidente da República é ter todos os poderes. Não, o poder dele é um poder limitado pela Constituição, limitado pelas leis do nosso país, limitado pela existência dos outros poderes, que são o poder legislativo, o poder judiciário, os municípios com o seu poder, os estados e assim por diante. O vereador Edmilson Souza, essa semana o Supremo Tribunal Federal, numa decisão monocrática do ministro Edson Fachin, dando condições eleitorais ao ex-presidente Lula para que ele possa disputar as eleições do próximo ano. E as críticas vêm de todos os lados, fazendo comparações de decisões do Supremo em relação a outros temas. A chegada do Lula muda o quadro político das eleições de 2022? Muda completamente, né? Porque você tem aí um elemento fundamental que é a pessoa que foi presidente da República, saiu com uma aprovação recorde do cargo de presidente e todas as pesquisas da eleição anterior colocavam o Lula como o franco favorito para vencer as eleições. Então a entrada de alguém com este peso altera de forma substancial o quadro eleitoral. Infelizmente, Geraldo, nós temos, como a gente tem hoje, aqueles especialistas formados pelo WhatsApp e pelas redes sociais. Então, quando se fala de vacina, você ouve cada absurdo e a pessoa fala com uma propriedade como se ela tivesse estudado 10 anos nas melhores universidades do mundo. Quando entra um tema polêmico como esse, da decisão do ministro Fachin, e também advogados, juristas formados aí pelo WhatsApp e pelas redes sociais também se insurgem para poder comentar a decisão que não poderia ser tomada. Ou seja, se nós vermos à luz do que diz a lei brasileira, essa incompetência do juízo de Curitiba ou do juiz Sérgio Moro já vem sendo levantado desde 2014 pela defesa do ex-presidente Lula, com juristas renomados emitindo opinião sobre isso. Estranhamente, esses pedidos também tiveram aí conhecimento do ministro Fachin, que optou, naquele momento, por dizer que não era isso e agora ele toma a decisão. Na minha opinião, a decisão do Fachin, tem muita gente dizendo que o ministro beneficiou o Lula. Não, ele beneficiou o Sérgio Moro. O principal beneficiado dessa decisão é o Sérgio Moro. Por quê? Porque, na verdade, a decisão dele torna o juízo incompetente, remete todo o processo para Brasília e um juiz a ser sorteado que vai assumir o caso em Brasília. Mas já era o pedido anterior. Com isso, ele também coloca na decisão dele que todos os HCs, todos os habeas corpus que estavam presentes neste debate, que caíssem, porque a matéria estava resolvida. E entre
uma dessas decisões é da segunda turma sobre a parcialidade do juiz Sérgio Moro, da suspeição do juiz Sérgio Moro. Ou seja, quando ele faz isso, ele tenta tirar do processo, dizendo, não, já está resolvido, já remetemos para Brasília. E fora, são decisões jurídicas diferentes. O que o Fachin deu uma decisão é do ponto de vista de tornar incompetente o juízo de Curitiba, remetendo para Brasília. Se a ação de suspeição do ministro Moro lograr êxito, se a defesa do presidente Lula tiver êxito e já está empatado o placar, o que acontece com o processo do presidente Lula? Ele é tornado nulo, ele tem que começar do zero de novo. A decisão do ministro Fachin pode se aproveitar tudo que foi feito até agora. A decisão da suspeição do juiz Moro, de forma absoluta, considerado suspeito, o processo terá que começar do zero. Então tem uma diferença aí que não é sutil, não. Uma diferença grande. Essa medida é uma medida que beneficia de forma mais evidente o juiz Sérgio Moro. Agora, vereador Edmilson Souza, esta decisão do Supremo, é importante fazer esse tipo de discussão. Teremos eleições também para governo do Estado, ou seja, Câmara Federal será renovada, Senado Federal vai ser renovado. O senhor acredita que esse quadro, trazendo isso para a cidade de Guarulhos, o PT vai conseguir ter mais representantes na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal com a chegada do Lula? É natural que, se o Lula for candidato a presidente e se apresentar desta maneira, é natural que o voto casado, aí o voto que vota no Lula, também, não todo, obviamente, né, uma parcela dele, migra para as candidaturas aí do partido. Então é natural que isso aconteça e pode haver aí sim um crescimento considerável das bancadas no Brasil inteiro. Você sai candidato? Eu serei candidato a deputado estadual pelo PSOL em Guarulhos. Fui candidato na última eleição, fizemos quase 30 mil votos e eu venho candidato novamente no ano que vem para tentar uma vaga na Assembleia Legislativa, porque Guarulhos tem uma subrepresentação. Hoje nós temos 2 mandatos, que na verdade nós temos um mandato que é do deputado Jorge Wilson, que tem muito a ver com a exposição dele na mídia, na TV, e pouco com a realidade da cidade, né? E temos o mandato do deputado Márcio Nakashima. Então eu quero que são 2 mandatos também no espectro político mais do centro para a direita. Eu acho que tem espaço para um mandato, como sempre teve aqui, desde 1990, a esquerda sempre teve deputado estadual eleito por Guarulhos. E essa última eleição, nós não tivemos nenhuma eleição de um deputado nesse campo à esquerda. Então eu quero concorrer a essa vaga para ocupar essa lacuna e esse mandato para brigar e lutar pela nossa cidade com esse pensamento mais à esquerda. Estou conversando com o vereador Edmilson Souza do PSOL. Break News, Lucas Braga, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o debate Guarulhos desta sexta-feira, dia 12 de março. Ó, aqui, ó. Ô, Lucas, abre a tela só para avisar para os nossos amigos do distanciamento com o nosso convidado, o vereador Edmilson Souza. Tem aqui o álcool gel, ele chegou, já usou. A nossa máscara utilizamos logo no término. Estamos a 2 metros de distância entre eu e o convidado. Vereador, essa semana o prefeito da cidade de Guarulhos, o Guti, protocolou aí uma autorização, se é que podemos chamar, um projeto pedindo a permissão da Câmara para a compra de vacina. Qual é a discussão desse projeto? Na verdade é um projeto que ratifica uma intenção do prefeito e da prefeitura de compra de vacinas através de uma entidade, não sei se é a Frente Nacional de Prefeitos ou a Associação Nacional de Prefeitos. É a Frente Nacional. É a Frente Nacional, né? A Frente Nacional de Prefeitos
que fizeram aí diversas reuniões e perceberam que se aguardar a vontade do presidente da República, as coisas não vão acontecer. Os governadores estão fazendo isso também, montaram um pool de governadores e de estados para poder comprar vacinas, para tratar disso, e os prefeitos, na minha opinião, estão fazendo de forma correta, porque aquele que ocupa a presidência da República não tem condição nenhuma de liderar, como grande líder, se assim o fosse, do Brasil, esse enfrentamento à pandemia Covid-19. Então, os governadores e os prefeitos estão fazendo isso. E o que a Câmara vai fazer é ratificar, aprovar essa intenção de compra que foi feita lá atrás, por parte do município, que a legislação prevê que seja feito dessa forma. Agora, vereador, eu vejo que em Guarulhos a polícia está tendo muita dor de cabeça para conscientizar não só o comerciante, como as pessoas. Até fazendo uma repetição da minha primeira pergunta, na fase vermelha, muitas festas foram paralisadas com a chegada da polícia. Muitos bares também não estavam nem aí. Você acredita que esse comportamento ele volte a acontecer após 30 de março? Olha, nós estamos numa situação, Geraldo, que envolve diversos elementos, o elemento econômico, o elemento daqueles que estão a serviço, ou proprietários de comércios, tem vários elementos em jogo aí. O que tem acontecido, infelizmente, é que desde o começo da pandemia, ela não foi tratada com a seriedade que deveria ter sido tratada, como outros países fizeram. O isolamento social, o lockdown, as iniciativas de pesquisa para se conseguir o mais rápido possível a vacina. Nós estamos completando agora um ano do início de medidas restritivas em relação à pandemia, um ano. Então, ou seja, nós estamos há um ano e não temos toda a população vacinada. O Brasil hoje, com as mortes contabilizadas essa semana, representa um dos principais países em relação a mortes, em relação a números de mortos. Uhum. Mesmo o Brasil representando menos de 3% da população mundial. Então, ou seja, nós temos um problema concreto. Por que eu acho que dia 30 as pessoas voltam a ter um comportamento? Espero que não, eu estou fazendo uma análise pessimista e fazendo até um apelo que as pessoas façam isso. Porque se divulgou, sobretudo através do governo federal, que isso ia passar logo. 30 dias está resolvido, as pessoas não vão morrer, quem tem que morrer vai morrer mesmo. Esse tipo de afirmação. Então criou no imaginário da população uma disputa entre aqueles que querem fazer o isolamento e daqueles que não querem fazer o isolamento. Quando nós tivemos agora uma fase mais abrandada do fechamento, Geraldo, nós tínhamos lá, por exemplo, restaurantes que a pessoa tinha 100 mesas de atendimento, ela poderia ter lá 30 mesas, 40 mesas. Mas o que a gente verificou? Alguns comerciantes conscientes fizeram isso para poder dizer, olha, não vou conseguir atender todo mundo, mas vou manter o funcionamento, vou ter que reduzir a equipe, mas vou mantendo aqui o funcionamento. E ao mesmo tempo nós tivemos outros que fizeram não só aglomeração dentro do estabelecimento, com pessoas em pé, na calçada, do lado de fora, de forma irresponsável. Então quando vem uma medida mais dura aqui, a pessoa, não, mas está pegando pesado demais. Mas o que você fez lá atrás quando se pediu para dizer, olha, controla a entrada, mede a temperatura, álcool em gel na mesa para todo mundo, se não está se alimentando, que use a máscara no deslocamento interno, a capacidade tem que estar, porque, Geraldo, imagine o seguinte, nós verificamos alguns estabelecimentos que você vê que a capacidade ali de forma confortável é para 20, para 30, para 40 pessoas. E quando você vê a quantidade de pessoas em pé, eles estão comportando 100, 110, 120. Ali vai facilitar muito a transmissão do vírus. Então a pessoa quis ganhar dinheiro, perdeu, quis voltar dizendo, não, agora eu vou tirar todo o prejuízo. Infelizmente está aí o resultado. Nós estamos numa fase mais restritiva, número de mortes crescendo, não temos leitos para todo mundo, não tem maquinário, respiradores para todo mundo, infelizmente. Vereador, o senhor sempre tem opinião formada, e o senhor é um dos poucos vereadores que tem um respeito assim da imprensa, tem a sua opinião de forma definida e respeitosa. E aí eu fiquei sabendo essa semana da mudança para a nova sede, o novo prédio, como queiram, da Câmara Municipal.
E aí eu ouvi dizer também que, não estou aqui defendendo nem acusando, que vai mudar na placa de inauguração, vão tirar o nome do presidente anterior da casa. Até que ponto essas histórias, entre aspas, ou fofocas, atrapalham o bom andamento da casa? Na verdade, eu acho, se isso for feito, uma atitude mesquinha, uma atitude que não está nem perto, está muito longe do que é ou que deveria ser a grandeza do legislativo da cidade, de uma das maiores cidades brasileiras, maior que uma boa parte das capitais do nosso país. Então, eu acho que é uma mesquinharia. Eu acho que porque na verdade não é uma placa, eu acho que o que foi feito lá é de um mau gosto do ponto de vista estético, porque pintou uma parede inteira, entendeu? Com o nome das pessoas, do presidente, das empresas, do diretor, que era diretor da Câmara à época. Eu achei um mau gosto do ponto de vista da forma que foi feito. Eu acho que poderia ter sido mais discreto, poderia ter sido uma placa mesmo. Na verdade, se colocou no saguão uma parede imensa, com aquela visão, parece aqueles muros. Lembra quando podia pintar muro na campanha eleitoral? Parece aquilo, parece um muro de campanha eleitoral. Eu acho que houve ali como é que eu vou dizer, uma falta de bom senso, uma falta de se ver tão ridículo você trazer um visitante de outro lugar para a sede do Legislativo e no hall, na entrada principal, você ter uma parede pintada, esse é o termo, ela está totalmente pintada, ela é branca com pintura preta, com letras pretas, garrafais enormes. Eu acho que exagerou, mas isso não justifica a retirada. Eu acho que a melhor medida seria se considerar uma placa, se fazer uma placa que tenha o nome do presidente anterior que começou, o nome dos vereadores da legislatura anterior e o nome dos vereadores dessa legislatura atual. Eu acho que seria a melhor medida para tirar essa má impressão que está lá. Mas excluir, apagar, eu acho uma atitude, e não repor, eu acho uma atitude desnecessária e beira o ridículo, na verdade. E como é que ficou decidido? Vocês tiveram uma reunião com o presidente a respeito do que o MP queria na redução de cargos na Câmara. Como é que ficou essa reunião? Na verdade, nós tivemos uma reunião bastante tensa, porque o presidente da casa tomou uma decisão e uma atitude sem consultar o conjunto de vereadores, e ele foi eleito presidente com sem voto... Consultar? Sem consultar, não consultou vereador nenhum, tomou a decisão da cabeça dele junto com o assessor dele. Então, ou seja, a reunião foi tensa por conta disso, porque embora a Câmara Municipal tenha um presidente, ele não é dono da Câmara Municipal. É diferente na empresa. Se ele tem uma empresa, na empresa dele, ele manda, demite, contrata, reforma, faz o que ele quiser, porque ela é uma empresa privada e ele pode fazer isso. Agora, na Câmara Municipal, não. Na Câmara Municipal é um espaço onde nós temos 34 representantes do povo que foram eleitos pela população. Então, esses 34 têm que ser consultados, eles têm que ser ouvidos. Então, a reunião, Geraldo, foi tensa, muito tensa, aliás, demoradíssima por conta dessa falta de respeito que houve em relação a assinar compromisso da Câmara Municipal sem consultar. Tem muita gente que fala, mas teria outra solução? Teria várias outras soluções. Na verdade, nós precisamos, inclusive, comunicar à sociedade, porque nós estamos comunicando mal. A Câmara tem uma péssima comunicação, comunica mal o que está fazendo. Nós temos uma redução só agora da ordem de quase 300 mil reais que vai se economizar com o aluguel. Essa mesma Câmara Municipal já teve 22 assessores. Sim. E já cortou 7 há 10 anos atrás. Essa mesma Câmara tem direito a 2 vereadores pelo IBGE. Nós não quisemos, nós não aprovamos, porque para ter precisa aprovar uma lei criando as outras 2 vagas, nós não criamos. Esta mesma Câmara, o salário dos parlamentares não teve reajuste nos últimos períodos, porque foi uma composição nossa de dizer, não vamos reajustar nesse momento de crise. Essa mesma Câmara, o ano passado, reduziu em 30% o salário dos parlamentares. Essas coisas têm que ser levadas também para o Ministério Público para discutir. Sim. Não dá para chegar lá, apenas assinar e dizer, olha, não, nós vamos reduzir. Até porque, Geraldo, cá entre nós, pode ser que quem está assinando não precise de assessoria, porque conta com os cargos de assessoria da presidência.
Só que nós que somos vereadores, contamos única e exclusivamente com os cargos do gabinete de vereador. Mais do que isso, pode ser que quem assinou tenha aí possibilidade de fazer as suas indicações de cargos na prefeitura. Nós que somos da oposição não temos indicação nesses cargos e não queremos ter. Então, já está lá o projeto dos comissionados? O projeto dos comissionados da prefeitura não chegou ainda. A gente ouve dizer, tá igual cabeça de bacalhau, ouve dizer que existe, mas não verificamos ainda. Vereador Edmilson Souza, olha, com certeza é uma conversa muito agradável, porque a gente sabe que o nosso público é um público exigente, porque não falamos só de política, falamos de tudo da cidade, né? Até porque hoje as mídias sociais, as redes sociais, o Brasil inteiro está acompanhando o debate que fazemos aqui. Eu quero te agradecer pela maneira cordial e respeitosa que você sempre nos atende. Obrigado, Geraldo, mais uma vez pela oportunidade de falar aqui, fazer um apelo a todos os guarulhenses, a todas as guarulhenses da nossa cidade. É importantíssimo que nós, nesse momento, cumpramos o isolamento social. Sei que é difícil, tá duro, tá difícil ficar em casa e tal, mas eu acho que a gente tem que cumprir, porque nós estamos preservando um bem que não tem retorno, que é a vida das pessoas. O campeonato de futebol que a gente está querendo disputar, a gente pode esperar. Aquela visita, aquele amigo nosso para comer um bolo, para comemorar o aniversário, pode esperar. Agora, se a gente perder a vida, ou se essas pessoas perderem a vida, a gente vai perder o objeto da nossa visita, ou da nossa partida de futebol, ou do nosso lazer. Então, esse momento é um momento de união do país e da nossa cidade para a gente baixar esse número e chegar como Araraquara. Araraquara estava como exemplo negativo. O prefeito de Araraquara fez um lockdown total na cidade durante, se eu não me engano, 15 ou 20 dias e comprovadamente conseguiu baixar de forma muito rápida o número de contaminações e o número de mortes na cidade de Araraquara. Façamos o mesmo aqui, o que está em jogo é a vida dos nossos pais, dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos vizinhos, de todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador, professor Edmilson Souza do PSOL, o nosso convidado desse debate Guarulhos, desta sexta-feira, 12 de março de 2021. Para você, muitíssimo cuidado, final de semana tá aí, né? Se vai sair, use máscara, vai até a padaria, compre o necessário, fique em casa. Com Lucas Braga, Felipe Pó e toda a equipe da TV Guarulhos, e o corintianício, peraí, quase que não sai, o corintiano ali, o Lucas Braga, então acho que eu fiquei com sede aqui agora. E você também é corintiano, meu amigo Neto Costa e Silva, palmeirense, meu Deus, santista, pelo amor de Deus. Gente, obrigado pelo carinho da sua audiência, boa noite.